Síndrome de burnout. O nome é complicado, mas a síndrome aparece com facilidade e tenho certeza que você conhece alguém que sofra com esta síndrome. E nós vamos bater um papinho agora com a psicóloga Rosália Moreira. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui para falar de um tema tão atual e tão comum no dia de hoje, que é esse esgotamento, na verdade, mental que as pessoas têm vivido no trabalho. O porquê disso, Rosália? Na verdade, o alto índice de cobrança, a correria, a pressão cada vez maiores, né, Patrícia? Então, assim, a gente precisa saber diferenciar um pouco a questão do estresse e a síndrome de burnout. Porque o estresse você pode ter em qualquer lugar. E a síndrome, que na verdade é um esgotamento mental, ela é específica do ambiente profissional. E como que ela acontece? Quais são os indícios, as percepções que o profissional pode ter ali para procurar ajuda, que nesse momento tem que ter uma ajuda? Sim, com certeza. O diagnóstico em si, ele não é muito fácil exatamente porque ele é muito particular. Cada organismo reage de uma maneira. Mas existem alguns sintomas específicos, eles podem ser tanto físicos quanto emocionais, que já dão um alerta e a pessoa pode ficar mais atenta a essas questões. Então, eu estou tendo alguns lapsos de memória, eu tenho muitas dores de cabeça, desmaios, tenho dificuldade de estar desenvolvendo atividades do meu dia a dia. Eu chego no trabalho e começo a ter esses sintomas, eu já posso ficar mais atenta a essas questões. Porque a gente percebe que a síndrome de burnout está mais no campo mental, não no campo físico no dia a dia. É um conflito, às vezes, com ele mesmo, com a própria pessoa, né, que está tendo dificuldade de relacionamento, de vencer aquele obstáculo, de se colocar ali perante a equipe. Tem muito disso também, não tem, Rosália? Porque na verdade o estresse em si ele não é uma doença, né? Então, da mesma forma, assim, só que ele abre portas. Então, eu tenho que ficar realmente em alerta com essas questões, porque eu posso estar desenvolvendo tudo isso na área realmente emocional, mas eu vou abrir portas para as questões físicas, sim. Então, eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar pessoas especializadas que possam diagnosticar e que possam me auxiliar no manejo dessas questões. Mas muitas vezes a gente passa batido por esse momento, Sim. né? A gente associa, às vezes, essa síndrome, que pode ser que esteja acontecendo, esteja passando, vivendo por isso, um cansaço, excesso. Aí você fala, preciso de umas férias. Muitas vezes nem as férias. Você já está esgotado mesmo mentalmente, ou aquilo que você está se propondo a fazer não é o que você realmente deseja? Exatamente, até porque as férias, por exemplo, algumas pessoas veem como solução, mas eu volto para o meu ambiente de trabalho, eu vou começar a ter os mesmos sintomas novamente, né? Então, o ideal é que eu procure realmente trabalhar essas questões e criar estratégias de manejo. Olha só, estão chegando algumas perguntas, a produção está me passando aqui pelo nosso WhatsApp, a Luciana do bairro Vigilato. Obrigada pela participação, pelo envio da pergunta. Ela quer saber se essa síndrome também ela pode existir, pode, né, ser presenciada na adolescência, quando criança ou não. Não, porque na verdade ela é específica do ambiente de trabalho. Se esse adolescente já está trabalhando e ele percebe que no trabalho ele está tendo esses sintomas, ok, nós podemos considerar sim como um esgotamento mental proveniente das questões laborais. Agora, se não, vamos de qualquer forma estudar e perceber, verificar o que pode ser, mas numa área mais do estresse mesmo, ou o estresse como secundário, de uma depressão, de uma ansiedade. E quando não tratada, quando não curada, o que pode ocorrer com esse paciente? Bom, na verdade ela pode ocasionar mais um monte de problemas e que a pessoa acaba somatizando mesmo. Então eu posso ter uma depressão, como eu disse, algumas pessoas vão até suicídio. Físicas? Doenças físicas sim, isso já nos primeiros sintomas. Então eu começo a ter gastrite, dores de enxaquecas, muitos problemas que nós falamos da questão de memória mesmo, de concentração. Então a pessoa perde a produtividade, por isso as empresas precisam ficar atentas também. Agora, e como que a gente vai lidar com esse mundo tão acirrado, tão competitivo, principalmente tratando de mercado de trabalho, onde a síndrome está presente, né? É uma busca incessante de bater metas, de fazer o melhor, de entregar grandes projetos, grandes desafios. Como que faz esses grandes profissionais, esses caras se dedicam 100% ao trabalho para dar vazão a esses sentimentos e conseguir ter uma boa performance? Qualidade de vida, Patrícia. Então, assim, eu começar, ok, eu posso realmente ter essas questões que me movimentam, de produzir mais, mas também me preocupar com a minha vida pessoal. Exercícios físicos, uma boa alimentação, um momento de relaxamento, de respiração, um tempo para mim, entende? Então, assim, todas essas questões, elas auxiliam, é uma evasão
para essa energia que seria negativa, porque o estresse em si ele pode ser meu aliado. Então, é só eu ter que ficar mais atento no manejo, na administração dessa tensão. Muito depende da gente, então. Exatamente, mudar o olhar. A Veridiana do bairro Sigismundo Pereira quer saber quando essa síndrome de burnout, ela prolonga, ela também segue né, a extensão, os sintomas para dentro de casa ou até para nível questão de social, né? De isolamento, as pessoas não querem mais ter contato, conversar em casa, fica isolado. E aí, como proceder? Exatamente, por isso que a pessoa precisa de uma ajuda, porque na verdade isso vai refletir em todos os âmbitos, né? Na vida profissional, na vida pessoal, na saúde dela como um todo. A pessoa, ela se isola, ela fica mais arredia, ela vai ficar mais até cínica, mais irônica. Então, assim, por isso que às vezes a síndrome de burnout, ela é até identificada às vezes em casa primeiro. Porque a família que sente. A família começa a sentir. Às vezes tem pessoas que preferem ficar no trabalho o dia inteiro. É impressionante pra não enfrentar isso. o problema. Exatamente. Porque quando então, tá assim, com ele mesmo, aí vem os questionamentos, né? Com a cabeça ocupada, você não dá tempo para essa vazão. Agora me conte uma coisa, tratamento, né? A pessoa identificou, quem está nos assistindo, percebeu aí que está com sintomas semelhantes à síndrome de burnout. Existe o tratamento? Com certeza existe. Sim. Qual é esse tratamento? Tem que associar a medicação? Tem que contar com uma equipe multidisciplinar? Quando é identificado logo no início, uma psicoterapia vai auxiliar e muito. Claro que quando a pessoa deixa isso realmente prorrogar e começam a vir outros sintomas, uma equipe multidisciplinar que vai estar ajudando realmente. Mas na psicoterapia, basicamente, o trabalho vai ser com questões de habilidades sociais, então está inserindo novas estratégias de enfrentamento mesmo, está identificando outras maneiras da pessoa estar lidando nesse cotidiano, desde a chefia, aos colegas de trabalho ali no mesmo setor, às vezes até mudar de atividade, mudar de profissão. Então, assim, está trabalhando todas essas questões realmente. E também o padrão de comportamento negativo. Porque uma coisa interessante, Patrícia, que a gente precisa verificar, até para verificar se esse esgotamento mental é proveniente realmente das questões laborais, se o gatilho, né, o estopim, está sendo do meu trabalho realmente ou da minha maneira de ser. Tem dúvidas aí, Exatamente. né? Tem que ter o questionamento Por para isso que saber tem de que onde, ter para onde partir, para onde começar tudo isso, né? Isso, e por isso o trabalho de um profissional. Tá certo. Ajudar. Que bate-papo gostoso. Eu conversei aqui com a psicóloga Rosália Moreira. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a você de casa que participou com a gente. E um ótimo dia. Menos estresse, né? Com certeza, mais leveza. Sempre, né? Um ótimo dia para você. Obrigada. Beijo, bom trabalho.